Oi, eu sou o Luiz Carlos, consultor nas áreas trabalhista e previdenciária. Olá, eu sou Camila Alves, consultora na área trabalhista e previdenciária. Nessa edição do ITC News em Debate, considerando o mês de setembro como mês de prevenção ao suicídio, abordaremos os aspectos laborais sobre a saúde mental do trabalhador, considerando a relevância social do trabalho como instituição. Segundo a Previdência Social, em 2017, episódios depressivos geraram cerca de 43 mil auxílios-doenças concedidos, sendo a 10ª doença com mais afastamentos naquele ano. Já doenças classificadas como outros transtornos de ansiedade também estão entre as que mais afastaram, ocupando nesse caso a 15ª posição. E transtornos depressivos recorrentes aparecem na 21ª posição. Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho mostram que a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, devido a transtornos mentais e comportamentais, atingiu um número recorde de 576 mil casos em 2020, um aumento de aproximadamente 26% em relação a 2019. Você pode até questionar, ok, mas isso não significa que essas doenças estejam realmente relacionadas ao trabalho? Será? Então, Luiz, fatores internos e externos de um determinado ambiente, eles podem ser considerados gatilhos para o empobrecimento da saúde mental do trabalhador. Sendo assim, o ambiente de trabalho, ele também pode ser considerado um fator causador de graves danos à saúde mental, já que esse ambiente, ele proporciona interações entre os indivíduos, proporciona uma cobrança, metas e situações de estresse diárias, né? É de se observar que a tabela de nexo técnico epidemiológico estabelecida no Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, considera os CID-10 F30 a F39, onde se encontram patologias como episódios depressivos e transtornos de humor depressivo não especificados, dentre outras patologias mentais. Então, e tais códigos, eles são relacionados com as atividades que vão da empresa, né? Que vão desde indústrias extrativistas, de transformação, comércio varejista e comércios em geral, além de transporte rodoviário de passageiros, de serviços de telecomunicações, entre outros, né? Então, pessoal, é mais comum do que se imagina. Empregados dos mais diversos ramos de atividade estão apresentando transtornos de personalidade e transtornos de depressão, relacionados, no caso, à saúde mental. Vale ressaltar que os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana são premissas sociais reconhecidas na Constituição Federal. Mas, embora os riscos psicossociais estejam entre as principais causas de concessão de auxílio-doença hoje, não existe regulamentação específica para evitá-los ou minimizá-los. Pois é, atualmente temos apenas normas regulamentadoras, a norma regulamentadora número 17 e a norma regulamentadora número 24. A norma regulamentadora número 17, ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Já a norma regulamentadora número 24, ela estabelece as condições mínimas de higiene e conforto a serem observadas pelas organizações. Ainda está em tramitação na Câmara o projeto de lei 3.588 de 2020, que determina ao governo regulamentar uma norma regulamentadora específica para saúde mental dos trabalhadores. Sim, situações negativas recorrentes no cenário do trabalhador são fatores de inclusão para estressores mentais, que podem influenciar o pensamento suicida e até levar ao suicídio, os quais se destacam, por exemplo, assédio moral no trabalho, o bullying, depressão, síndrome de burnout, condições de ambiente de trabalho, excessos de horas de trabalho ininterrupto, ausência de reconhecimento e outros. Assim, em uma perspectiva mais ampla, relacionada à saúde do trabalhador ao ambiente de trabalho e, consecutivamente, baseada nas muitas maneiras pelas quais o suicídio pode estar associado, é possível que haja, sim, uma ligação intrínseca entre essas áreas de estudo.
Sim, é por essa razão que a ITC, reforçando seu compromisso com a comunidade, com os princípios e valores sociais do trabalho e com as boas práticas no âmbito das empresas, decidiu nesse mês de setembro trazer esse tema ao ITC News. E aí, vocês estão gostando desse vídeo, né? Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar nosso sininho para receber sempre nossas novidades e atualizações. Sim, é verdade, Camila. A ITC compreende a relevância do tema e quer chamar a atenção dos seus clientes que lidam diariamente com as mais diversas situações relacionadas às relações de emprego e trabalho para a importância da lisura e humanização dos procedimentos. Então, Luiz, de tudo que foi dito, é importante ressaltar que, apesar de não ter uma norma regulamentadora específica para a saúde mental dos trabalhadores, é importante que a empresa observe as normas regulamentadoras já existentes e normatizadas para que assegure um ambiente saudável a seus trabalhadores, fazendo com isso evitar danos psicossociais aos seus trabalhadores, né? Além disso, a empresa também pode estabelecer outros meios para que se mantenha um ambiente saudável, podendo incluir, por exemplo, em seus programas internos, ginásticas laborais, disponibilização de psicólogos aos empregados, entre outros, né, conforme a atividade da empresa exigir de seus empregados. Sim, é verdade. As normas regulamentadoras, as NRs, foram criadas especificamente para proteger os funcionários durante o expediente no ambiente de trabalho e devem ser observadas nesse contexto. É papel da medicina ocupacional orientar empregadores e empregados a fim de garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. A inobservância das NRs, dependendo das condições do meio ambiente de trabalho, pode caracterizar até mesmo uma situação análoga à escravidão. Então, exatamente. Inclusive, vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho, agora em agosto de 2021, encontrou 18 trabalhadores em situação irregular no plantio de cebola em Santa Catarina, o que é inadmissível. Imagina, quase um século e meio depois da abolição e a gente ainda encontra situações como essa, não só no Brasil, mas no mundo todo. Situações que indubitavelmente conduzem a sérios danos psicológicos aos trabalhadores e aos seus familiares. Sim, e ainda a gente precisa ressaltar que lá no artigo 157 da CLT, ela fala que compete ao empregador cumprir e fazer cumprir as normas relativas à segurança e saúde do trabalho. Sim, é verdade. Mas Camila, o que fazer quando o empregado começa a apresentar sinais de esgotamento? Pois é. O parágrafo 4º do artigo 60 da Lei 8.213 de 91, ela determina que cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio, né, o exame médico e o abono das faltas correspondente aos primeiros 15 dias de afastamento do empregado. Assim, o empregador ele vai poder encaminhar esse colaborador ao seu médico do trabalho para que haja uma avaliação desse trabalhador e, uma vez constatada essa incapacidade, o empregado poderá ser afastado para que faça um tratamento adequado. Nesse caso, se o empregado for afastado por mais de 15 dias, deverá ser encaminhado para o INSS. Lembrando que isso não é uma faculdade do empregador nem do empregado, mas uma proteção social ao trabalhador. O médico perito do INSS, por sua vez, vai estabelecer o nexo técnico-epidemiológico entre a patologia apresentada pelo colaborador e a atividade desempenhada por ele, caso em que poderá ser concedido um benefício previdenciário por incapacidade relacionada ao trabalho, espécie 91. Caso em que deverá ser elaborada a CAT pela empresa, em até 24 horas após o reconhecimento da natureza laboral da patologia. Pois é, e ainda tem que observar que se a doença for relacionada ao trabalho e houver o efetivo gozo de benefício previdenciário, haverá reflexos para a empresa, ou seja, o empregador ele vai estar obrigado aos depósitos do FGTS durante todo o período de afastamento, né? A alíquota da contribuição previdenciária patronal do RAT, ela vai ser impactada pelo FAP, que é o fator acidentário de prevenção, podendo inclusive dobrar essa alíquota RAT da empresa. E ainda o empregado ele vai ter estabilidade de 12 meses contados da data da cessação do benefício, né, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Por isso, a importância de a empresa investir num ambiente de trabalho saudável e seguro para os seus empregados, porque o afastamento desses empregados acarreta custos às empresas, né?
além de poder estar sujeita a outras penalidades, como, por exemplo, multa administrativa e até a obrigação de indenizar por responsabilidade civil. Por isso, a importância da empresa investir em um ambiente saudável e seguro aos seus empregados, visto que ela tem um papel social em relação a esses trabalhadores e o afastamento dos mesmos, ela vai acarretar custos também à empresa, além de poder estar sujeita a outras penalidades, como multa administrativa e até a obrigação de indenizar por responsabilidade civil. Vale lembrar que a Constituição Federal dispõe que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações futuras. Dentro do conceito de meio ambiente, temos o ambiente de trabalho, sendo, portanto, dever de toda a coletividade, não só do Estado, não só da empresa, zelar para que esse ambiente seja plural e equilibrado. Então, pessoal, vamos encerrar aqui esse nosso debate. Esperamos que tenham gostado e que possamos ser difusores dessa consciência. E até o próximo. Tchau, tchau.